Bem-vindo, família Fé no Cast. Hoje, mais um episódio do Primícias Cast. A gente vai discutir aqui agora a lição número 13. Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o pastor José Batista. Seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Eric. É um prazer discorrer sobre a palavra de Deus. E também a nossa missionária Lucivânia. Seja bem-vindo. Amém. Obrigada eu. Deus abençoe. Que você possa aprender mais sobre essa palavra. Você que é professor, possa também estar com a gente. Já começa a seguir, segue a gente, aperte o sininho aí. Isso é muito importante para que o nosso canal possa crescer. E lembrando que esse canal é missionário. Então, quando você começa a seguir o nosso canal, quando você começa também a curtir e seguir as notificações, isso faça com que o nosso canal cresça e consiga atingir o maior número de pessoas, amém? Se você não tem aquela possibilidade, você não tem disposição ou capacidade ou disponibilidade de fazer a obra missionária, saiba que se você curtir, seguir o nosso canal, você já está fazendo parte dessa missão. Pastor José Batista, lição número 13. Como que nós podemos definir vida eterna? Bem, é importante observarmos o contexto em que João fala sobre a vida eterna. João fala sobre a vida eterna em um contexto onde as pessoas ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, não o receberam como Senhor, como Salvador, ou seja, estão separadas de Deus. São pessoas que estão distantes de Deus. Então aí João anuncia em Jesus Cristo a vida eterna. Ele anuncia a vida eterna em Jesus Cristo para um povo, como disse, distante de Deus, afastado de Deus, vivendo no pecado, portanto separados de Deus. Então, já podemos definir vida eterna como uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo? A vida eterna está em Jesus Cristo. João vai discorrer muito bem sobre esse tema, que somente em Jesus Cristo é possível reverter essa situação. Ou seja, a pessoa que está separada de Deus, distanciada de Deus, ela pode se reencontrar com Deus através do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é quem dá a vida eterna àqueles que nele crêem. Glória a Deus. Missionária Lucivânia, alguns pensam que a vida eterna ela inicia ali imediatamente após a morte. Sim. Mas a vida eterna já pode ser vivenciada hoje? Com certeza. É interessante o tempo verbal com que João escreve. Ele fala, já tens a vida eterna. Então, a vida eterna, ela já é em uma medida pequena que nós já vivenciamos. Talvez entremos aqui naquela doutrina da teologia do já e do ainda não, né? Já temos e já experimentamos em determinada medida o que vamos viver na eternidade por completo ou na plenitude. Mas duas coisas são muito importantes, Eric e pastor José Batista, que eu acho aqui, quando fala de vida eterna, no comentário do pastor Hernandes, ele diz que vida eterna não é só um tempo que não se acaba. Pelo contrário, é uma qualidade de vida. É algo que Deus reservou para aqueles que Jesus doou a vida eterna. Então, é uma qualidade de vida. Portanto, é algo especial e importante. Sobretudo, porque a vida eterna, como você mesmo disse, que está relacionado a Cristo, ela também é algo que Cristo nos dá para conhecê-lo eternamente, né? Conhecer a Deus. Logo, Deus é insondável, portanto, nós teremos toda a eternidade para conhecermos a Deus. Sim, então nós já vivemos em uma determinada medida a vida eterna hoje. É uma frase paradigmática do Senhor Jesus Cristo quando ele diz, né? É o tempo e já é. Como é que é? O já é e o ainda não. É uma doutrina da teologia. Então isso não se restringe àqueles que estavam ouvindo, que estavam recebendo a vida eterna e a hora que iria chegar em relação ao futuro, nós, sim, mas também a nós nesse tempo. Isso mesmo, nós nesse tempo, nós já desfrutamos numa medida, em determinada medida, a vida eterna e a vivenciaremos na plenitude após a morte ou após a volta de Cristo. Amém. Então nós passamos aqui pela introdução, no Filho de Deus está a vida, no ponto 1.1, o sentido da palavra vida no Novo Testamento. E agora, pastor José Batista, nós já estamos aqui vivenciando um pouco dessa vida eterna, conforme a missionária Lucivânia nos informou e esclareceu. O pecado, em que medida o pecado pode, já que no 1.2, em que medida o pecado ou a natureza pecaminosa
pode, de alguma forma, atingir essa esperança que temos em nós da vida eterna? Bem, nós temos que observar o que ocorreu desde o início, ou seja, a partir do momento que nossos ancestrais pecaram, a comunhão com Deus foi perdida, houve uma separação. Portanto, quando João anuncia a vida eterna em Jesus Cristo, ele está anunciando a possibilidade da pessoa se reconciliar com Deus. Fazendo a reconciliação com Deus, a pessoa passa a viver a vida eterna. E automaticamente, ele voltando ao pecado, essa comunhão novamente é quebrada. Portanto, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos manter a comunhão com Deus, com o Pai, com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para gozarmos dessa vida eterna já neste momento. Agora, nós temos que entender que a eternidade, o viver na eternidade, é uma outra etapa que nós aguardamos com o arrebatamento da igreja para estar com o Senhor na glória. É bom também explorar aqui, nesse ponto, algo que é uma caricatura, mas que a gente ouve falar muito, né? Uma vez salvo, para sempre salvo. Olha, a salvação ela é dada quando cremos e recebemos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para ser salvo, eu entendo que devemos mantermos no caminho, porque se há um caminho para chegar a Deus e o caminho é Jesus Cristo, se a pessoa sair deste caminho, eu entendo que não vai chegar a Deus. Amém. Missionária Lucivânia, o que nós temos, e isso a Bíblia mesmo nos informa, é que nossa natureza é pecaminosa. Sim. E como que a gente pode conciliar essa natureza com esse compromisso? Se é que podemos dizer que a vida eterna é um compromisso, é uma aliança feita com o homem, feito por Deus com o homem. Sim. Podemos conciliar isso na vida prática, no dia a dia? Muito bem, Eric. Essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque vai envolver aí, talvez, as 3 doutrinas básicas aí do nosso viver, que é a ortodoxia correta, a ortopraxia correta, a ortopatia correta. E nós já sabemos lá, se nós formos para Efésios, nós vamos, Efésios capítulo 2, que a fé é dom de Deus. Então, Deus nos capacita também a crer e experimentar essa vida que Ele está nos dando. Mas eu queria chamar a atenção para um fato aqui nesse primeiro tópico, que ele é muito importante, que o autor vai falar aqui sobre o sentido da palavra vida. E os comentaristas dizem que João vai expressar, parece-me que 35 vezes vai usar a palavra vida no evangelho dele. E ele, em nenhuma dessas vezes, ele usa a palavra bio, ele vai usar a palavra zoe. Espero estar falando corretamente. E essa palavra significa exatamente vida eterna, vida abundante, né, que vai ter uma tradução como vida abundante, ou vida eterna, vida abundante, vida espiritual. Portanto, João está falando de bênçãos que vão ser e são concedidas a todo aquele que aceita, que crê, que confia, que entrega a vida dele a Cristo. Então, nós nos apropriamos dessa vida, apesar da nossa natureza pecaminosa, e eu vou usar esse termo, nos apropriamos, por causa do Espírito Santo, que habita em nós, que modifica o nosso modo de pensar, que modifica a nossa vontade, para que nós possamos viver essa vida que João está nos dizendo aqui, que já é possível viver aqui na Terra. Então, Eric, apesar da nossa natureza pecaminosa, né, pastor Zé Batista, nós temos o Espírito Santo que nos capacita a vivenciar essa experiência de vida abundante, de vida que glorifica a Deus, de vida eterna numa medida menor aqui na Terra ainda, é através do Espírito Santo. Então, eu creio que sim, nós conciliamos, se eu puder usar a palavra conciliar, a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida. Traduzindo para os nossos ouvintes, a gente poderia, então, dizer, me corrija, que devemos ter, então, uma opinião correta, buscar essa opinião correta, sim. E, além disso, ter uma prática correta. Isso. A prática, na verdade, parece ser um meio de alcançar essa fonte de sabedoria e de conhecimento, que chamamos de epistemologia. Isso. A prática, que é os rituais do povo antigo, né, povo sim. hebraico, hoje, então, nós temos que, além de buscar essa opinião correta, essa prática correta. Isso. No caso aqui, a doutrina correta,
a ortodoxia, o sentimento correto, a ortopraxia e a ortopatia e a conduta correta ou a prática correta, como você mesmo disse, a ortopraxia. Então, ortodoxia, a ortopatia, a ortopraxia. Nós precisamos desses 3 pilares, né, para nós podermos experimentar aqui, através do Espírito Santo, essa vida tão maravilhosa que João vai falar para nós. Amém. Alguns filósofos da linha kantiana, o próprio Kant, ele divide o mundo em dois lados, vamos dizer assim, das coisas que são em si mesmas e das coisas que aparentam ser. As coisas que aparentam ser é aquilo que nós mesmos construímos, né? Conseguimos ter um certo tipo de conhecimento porque nós mesmos falamos que cavalo é um equino e tudo que se parece com isso é isso. Só que o mundo das coisas em si próprias, elas não podem ser alcançadas pelo raciocínio humano. E uma das coisas que está dentro desse lado kantiano das coisas que são em si próprias e que não podem ser alcançadas pela mente humana, sim, é Deus. Sim. Segundo Kant. Pastor José Batista, Deus ele é inalcançável, ele é impossível de ser alcançado pela razão humana? Caso contrário, o que Deus veio para dar ao homem? Então, ele é alcançável sim, porque Mateus ele diz que o nome daquele que nasceria da Virgem, seu nome seria Emanuel, isto é, Deus conosco. Portanto, ele se torna alcançável quando ele se tornou homem através do seu Filho. E aí João diz, as nossas mãos tocaram nele. Amém. Ou seja, ele viveu com ele, tocou nele, então ele é plenamente tocável por aqueles que o buscam, por aqueles que creem. É Jesus. O encontro com Jesus, que é o Filho de Deus, faz com que a pessoa tenha um encontro com Deus, se reconcilie com Deus, passa a ser também o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habitando no ser humano através da pessoa do Espírito Santo. E quando tudo isso ocorre, passamos a viver realmente, experimentar e viver o que é a vida eterna, porque Ele é eterno, Ele é a vida eterna. Jesus Cristo tem a vida eterna para nos dar, Ele é a vida eterna. Interessante o senhor ter falado, eu não tinha pensado nessa perspectiva de que, claro que Deus é intangível, né? Não concordo com Kant, mas tem essa perspectiva de que ele se rebaixou, né? Que ele desceu à natureza humana e dessa forma, não exclusivamente por essa forma, mas essa talvez seja a mais importante, porque ele se tornou tangível materialmente. Tangível, Deus conosco, isso é maravilhoso. É um dos melhores textos da Bíblia. Emanuel, Deus conosco. E é impressionante, né? Isso é a expressão do amor de Deus. Ele, da sua glória, vir a este mundo, da pessoa de seu filho sendo Deus, em um mundo tão pecaminoso. Tudo isso por amor a nós, seres humanos. E para dar vida. Para nos dar a vida eterna. A missionária Lucivânia, parece que existe dentro de nós, e Alvin Plantinga, ele fala isso, que parece que existe dentro de nós, de cada um de nós, um sensus divinitatis, ou seja, uma necessidade de uma busca do transcendental, uma necessidade, e aí cada um preenche essa necessidade de alguma forma. Nós cristãos preenchemos com Jesus, Deus, e também seu Filho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e somos guiados também pelo Espírito Santo. Essa necessidade, esse senso divinitatis, ele é, talvez, a premissa básica, a crença básica que dá sustentáculo ao conhecimento, um conhecimento justificado? Muito bem, Eric. É interessante porque os antigos já diziam, acho que Agostinho disse, mas alguns outros filósofos chegaram a dizer isso, que em todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Né? Tem ali algo que só Deus pode preencher. Olhando pelo prisma aí que você está trazendo, eu lembro de ler algo do pastor Heber Campos Júnior, em que ele diz que não há ateísmo, porque todo homem
crê em alguma Sim. coisa, busca alguma coisa para se apegar, para se parece, afirmar. Parece que até quando fala que eu sou ateu, ele já está afirmando alguma coisa. Isso já é uma verdade absoluta Sim. para ele, né? Então, até quando a pessoa diz não há verdade, ele já está fazendo uma verdade absoluta. Então, ele já está configurando aí uma certeza. Então, no fundo, todo ser humano, né, pastor, busca essa certeza. E o que a gente vai ver aqui, em Cristo nós temos essa visão de Deus. É bom a gente lembrar do conceito de que Deus é insondável, mas que Deus também é imanente, né? O transcendente tornou-se imanente, tabernaculou-se, tornou-se homem, veio até nós. Mas um ponto importante aqui sobre essa pergunta, tanto a que você fez para o pastor quanto para mim, é o que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 4, que diz que nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E é interessante porque, se eu não estiver enganada, o William Barclay, no comentário dele, ele diz que a luz aqui também é uma luz que ilumina a mente, que nos leva a conhecer e que nos leva a compreender a doutrina, que nos leva a compreender o sacrifício de Cristo, a aceitar essa redenção, que é a nossa lição de domingo agora, a 12, né, que vai tratar da redenção, a crer nessa redenção e apropriar-se dela pela fé. Então, me parece aqui que Cristo, ele nos dá o Espírito, ele se revela, ele nos dá o Espírito para nos guiar à verdade, ele ilumina a nossa mente para crermos, ele trabalha em nós. A obra redentora dele é completa, ele trabalha em nós e nos dá esse privilégio de conhecê-lo através do Espírito Santo. Então, sim, eu penso como o pastor José Batista pensa, que é o fato de Cristo ter encarnado é a revelação dele ao homem, ou como alguns teólogos dizem, a exegese de Deus. Né? Ele, inclusive, fala lá para Filipe, se eu não estiver enganada, quem vê a mim, vê o Pai, né? Quando o Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, ele diz, não, Filipe, eu estou esse tempo todo com vocês e vocês nem me conhecem, quem vê a mim vê o Pai, ou seja, eu sou a revelação do Pai, eu vim para revelar o Pai. Então, sim, nós nos apropriamos desse conhecimento de Deus pela revelação de Jesus Cristo. E aí, então, o que a senhora disse, o que o pastor José Batista disse também anteriormente, parece rechaçar por completo essa ideia kantiana de que as coisas em si mesmas não podem ser objeto de conhecimento humano, porque se Deus faz parte disso, só o fato de pensar em Deus, nós já estamos fazendo algum tipo de argumentação sobre Deus. Uhum. Então, Deus, ele tem que ser tangível. No fundo, somos todos teólogos, estamos o Sim. tempo todo, né, questionando essa existência, buscando conhecer. É óbvio que a gente precisa lembrar de Romanos capítulo 1, quando Paulo diz que aquilo que de Deus nós podemos conhecer, nós conhecemos porque ele se revela. Então, é óbvio que dentro da limitação humana, mas sim, Deus está se revelando a nós. Não tem como pensar em algum objeto que exista no universo do qual a gente nunca teve notícia e nunca viu e falar sobre ele. É uma coisa ilógica. Pastor José Batista, de acordo com a missionária Lucivânia, nessa linha de pensamento dela, conhecer Deus é possível e, de acordo com Drew Johnson, a Bíblia ela tem um aspecto misterionista, ou seja, Deus se revela aos poucos. Deus não se revela totalmente, mas ele se revela e vai se revelando aos poucos, e a nossa missão, talvez de cada dia, é buscar conhecer cada dia mais Deus. Dentro desse aspecto de que Deus se revela aos poucos, por que nós temos que crer em Jesus? Temos que crer em Jesus porque é a única forma de termos a vida eterna. É a única possibilidade de reverter a situação em que uma pessoa esteja vivendo separada de Deus, em que ela possa se reconciliar com Deus. É necessário crer em Jesus Cristo, porque não há outro meio, não há outro caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, crer em Jesus Cristo é fundamental. Primeiro, para alcançar a salvação e conhecer a Deus, porque Deus ele se revela a nós através da sua palavra. Então, quando conhecemos ao Senhor Jesus, o recebemos como Senhor, como Salvador, devemos também procurar conhecê-lo mais. E nós o conhecemos mais, conhecemos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. De que forma? Através da meditação em sua palavra.
nós, como teólogos, nós estudamos o quê? As revelações de Deus, que é a função da teologia, é estudar as revelações de Deus. Deus se revelou ao homem através da sua palavra. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus para conhecer melhor a Deus e buscar ter comunhão com Ele, através da oração, enfim, as várias formas de comunhão que são possíveis, através da leitura, meditação em sua palavra, também, como já disse. A salvação é possível fora essa hipótese de crer ou ter fé em Jesus? A salvação... É possível ou não é possível? Sim, claro, com certeza. A salvação, ela é real porque todos aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo experimentaram nas suas próprias vidas a transformação que Ele realizou. E aí nós vemos pessoas que viviam realmente nas trevas, aprisionadas no pecado, sofrendo mesmo. Mas quando entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, algo novo aconteceu. Foi um novo nascimento, nova criatura em Cristo Jesus. Aquela velha criatura que vivia no pecado, aprisionada no pecado, escrava do pecado, agora passa a ser uma pessoa livre em Cristo Jesus. Então, fora Jesus não há salvação? Absolutamente não. Ele é o único caminho possível para a pessoa se reconciliar com Deus, receber o perdão dos seus pecados e ter a vida eterna. Mesmo que seja uma pessoa muito boa, muito caridosa, que não faz mal a ninguém, que seja uma pessoa que só ajudou o próximo, mas se não creu em Jesus, como é que faz? Não é possível, porque a palavra de Deus é clara. Só mesmo através do Senhor Jesus é possível chegarmos ao céu, crendo nele, recebendo a ele como Senhor, Salvador, perdoador dos nossos pecados. Aí sim alcançamos a salvação e a vida eterna. Amém. O Senhor Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, missionária Lucivânia. Sim. É a partir do momento que uma pessoa começa a ter fé no Senhor Jesus Cristo, nós temos a tendência de pensar muito no mundo espiritual, mas há algum efeito, existe algum efeito no dia a dia, no mundo físico, hoje? A pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo tem fé, já há alguma coisa na vida dela que é mudada? Com certeza, com certeza. E fé, pelo menos aqui no Evangelho de João, é um dos temas centrais, crer. Se eu não estiver enganada, 98 vezes aparece esse verbo aqui e os seus correlatos. Então, crer é o tema central do Evangelho de João. E sim, nós experimentamos já, vou usar o termo antegozo, né, da salvação aqui na Terra, né, pastor? Sim. Já pela fé. Então muda. A fé, crer em Cristo, muda a nossa forma de pensar, né, a volição, muda o comportamento, muda o sentimento, as emoções, tudo quanto nós vivenciamos aí de mudanças ocorre pela fé. Então, sim, crer em Cristo é a garantia da mudança. E precisamos também lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, o escritor aos Hebreus diz isso, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Então, essa experiência mística com Deus, ela só ocorre verdadeiramente na vida daquele que crê. Então, nós precisamos ter isso em mente. Existe alguma coisa que a gente pode usar, a pessoa pode usar, as pessoas podem usar como prova de que ela tem fé? Há alguma mudança? Existe alguma coisa que fala assim, não, eu tenho fé, que seja uma prova? Eric, essa questão ela é tão complexa porque nós vivemos no mundo da fé. Nós temos até quem tem fé na fé. Ah, se você crê, você... Tal. Mas a proposta bíblica é fé no Deus verdadeiro. É a fé em Jesus Cristo. O objeto da fé é importante, que é Deus, Cristo, Espírito Santo, Trindade, doutrinas fundamentais. Talvez até por isso aí no tópico 2.2, o nosso autor vai falar da palavra do Senhor, a importância dela para nortear a nossa fé. Então, o que eu poderia dizer, Eric? Que primeiro, nós precisamos ter a nossa mente iluminada pela palavra do Senhor. Porque a nossa fé não pode ser em coisas, a nossa fé não pode ser em qualquer objeto, a nossa fé não pode ser fé na fé, a nossa fé não pode ser no governo, a nossa fé tem que ser firmada em Cristo. Então, quando a nossa fé é firmada em Cristo, existem as evidências dessa fé. E a própria palavra diz que pelo fruto se conhece a pessoa, né? Por aquilo que nós produzimos. Então, sim, o nosso comportamento evidencia a nossa fé.
Eu creio assim, não sei se vocês discordariam de mim, mas eu creio que o fruto manifesta a nossa fé. Nós vemos na palavra de Deus um exemplo de mudança, de transformação, um exemplo o apóstolo Paulo, né? Na verdade, o Saulo, né? Aquele perseguidor da igreja que arrastava os irmãos e prendia, fazia barbaridades. Mas quando teve um encontro com o Senhor Jesus, sua vida mudou radicalmente. Em vez de perseguidor, passou até a ser perseguido por ser um anunciador da palavra de Deus. Portanto, ali nós vemos o poder que há o poder que há para uma transformação quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela é testemunha viva dessa transformação. Todo cristão experimentou uma transformação em sua vida. Basta perguntar o que você era, o que você fazia, e aí ele diz, eu era isso, eu fazia aquilo, mas hoje mudei completamente, sou uma nova criatura. É verdade. Temos muitos testemunhos na história. Igual a de Saulo, que foi para Paulo. As Escrituras nos ensinam, pastor José Batista, que em tudo nós devemos examinar as Escrituras, né? Talvez a palavra de Deus sirva aí como filtro. Diante disso, qual é a importância de receber a palavra de Deus? Olha, a palavra de Deus... Só para falar, estamos já no tópico 2.2. Sim, a palavra de Deus ela é fundamental para a edificação da vida do cristão. A leitura da palavra de Deus, ela vai nos fazer conhecer mais a Deus. Nós inicialmente recebemos a um Deus que cremos que Ele é todo-poderoso. Tá bem, mas agora eu preciso conhecê-lo mais. E a forma, o meio para conhecê-lo é através da leitura da sua palavra. Portanto, nós devemos meditar na palavra de Deus constantemente, frequentemente, para conhecer cada dia melhor o nosso Deus. Porque nós podemos até crer que o nosso Deus é um Deus que opera milagres, mas nós precisamos ler as Escrituras e ver os milagres que Ele operou, porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que nós lemos a palavra de Deus, nós alimentamos a nossa fé. E até aquilo que nós poderíamos até nem crer, nós passamos a crer, porque a palavra de Deus, ela produz em nós fé para crer que, de fato, Ele é poderoso para operar milagres e fazer grandes maravilhas. Missionária Lucivânia, Jesus Cristo, Ele venceu o diabo, Ele venceu os seus perseguidores, Ele venceu toda aquela astúcia, tanto de pessoas como dos próprios demônios, com a palavra de Deus. Ele não mudou nada em relação às escrituras hebraicas, ele só confirmou e ele combateu todas as objeções contra o que ele dizia e ensinava com a palavra de Deus. Hoje o cristão está deixando de fazer isso em sua vida cotidiana? Com certeza, eu tenho percebido isso. A palavra de Deus continua sendo a arma poderosa de combate, né, que nós temos. A palavra de Deus aumenta a nossa fé, como o pastor José Batista diz. Paulo diz isso em Romanos capítulo 10, versículo 17, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos da palavra de Deus para solidificar a nossa fé. Isso porque, Eric, nós não podemos crer em qualquer coisa. O mundo é um mundo de fé, né? Se vocês pegarem o livro aí do pastor John Stott, O Discípulo Radical, se eu não estiver enganada, ele começa contando ali que ele faz um passeio antes de falecer, ele faz um passeio aí pelo mundo para conhecer alguns aspectos de algumas religiões e ele percebe que o mundo é extremamente religioso. Agora, essa fé não é voltada para a fé do cristianismo, para a fé da palavra de Deus. Então, nós precisamos da palavra de Deus para nortear a nossa fé, porque nós precisamos ter uma fé firmada na palavra, solidificada na palavra, correlata com a palavra. É aquilo que Jesus diz lá em João capítulo 5, versículo 24. Ele diz que aquele que crê na palavra dele e crê nele já tem a vida eterna. Então ele vai fazer essa conexão. Naquilo que ele diz é uma verdade absoluta. A palavra é uma verdade absoluta. E eu sei que hoje é quase ofensivo afirmar que a palavra é uma verdade absoluta. Para alguns é ofensivo, para outros estão mais ou menos. Para mim também não, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém apenas, ela é a palavra de Deus. Então, sim,
nós precisamos da palavra do Senhor para solidificar a nossa fé, uma fé firmada na palavra. Aí a gente retorna ao que a senhora disse inicialmente. Temos que ter uma doutrina correta, uma opinião correta, né? E, além disso, temos que ter também a prática correta. Isso. Pastor José Batista, dentro dessa ideia de que temos que crer na palavra, mas talvez crer não seja suficiente, qual a importância qual a relevância de praticar, além de ouvir, praticar a palavra? Tiago, ele diz, sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Ou seja, em si, esse texto diz tudo, né? Ou seja, nós temos que viver, praticar a palavra de Deus. Veja bem, quando o Senhor Jesus falou sobre o amor, amar ao próximo, como é necessário a prática do amor? É tão necessária, por quê? Porque vivemos em um mundo onde praticamente impera o ódio, a violência. O mundo está muito cheio de violência. Então, é nosso dever, como cristão, seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Estou citando um exemplo do amor, e eu acho que é o principal mandamento que o Senhor nos dá, amar ao nosso próximo. Então, não adianta conhecermos a palavra e não viver a palavra. Não adianta sabermos que o Senhor Jesus ensinou que devemos amar ao nosso próximo, o mandamento ensina que devemos amar ao nosso próximo, se nós não praticarmos isso. Então, há uma necessidade muito grande de praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esse exemplo do amor, eu entendo que ele seja fundamental, porque o mundo está tão carente de amor. Um mundo que, repito, está vivendo em meio a muita violência. Nós temos que viver e praticar o amor conforme a palavra de Deus nos ensina. E talvez aí seja o ponto que mais pega ao ser humano, porque ouvir, assim, nem todo mundo ouve, como diz o Senhor Jesus Cristo, né? Nem todo mundo tem ouvidos, mas não ouve. Mas, assim, ainda pode ouvir, mas na hora que chega a hora de praticar, talvez seja aí um ponto difícil. Sim, é um desafio. É um desafio, mas é um desafio que nós devemos procurar vencê-lo a cada dia. Sempre que tivermos a oportunidade de praticarmos a palavra de Deus verdadeiramente, como o Senhor nos ensina, devemos fazer isso. Porque, senão, como vamos ter a característica de um cristão? Anunciaram o evangelho para Gandhi, e Gandhi disse, não vou aceitar essa religião de vocês. Por quê? Ele disse, porque esse Cristo que vocês falam sobre ele é algo extraordinário, o que ele ensinou, algo maravilhoso, mas infelizmente vocês não vivem aquilo que ele ensinou. Sim. Então, a partir do momento que nós falarmos de Cristo, anunciarmos a Cristo e não vivermos aquilo que ele ensinou em sua palavra, nós estamos negando a nossa fé. Missionária Lucivânia, Wayne Grudem, ele diz que, ao explicar por que cristãos morrem, ele nos ensina que a morte é a última etapa para alcançar a vida eterna. Então, temos muitas etapas e a última etapa é a morte. É nisso que está a nossa esperança. Como nós lidamos com essa esperança da vida eterna, sabendo que no meio do caminho existe a morte? Interessante, né? Parece incongruente, né? Porque vida e morte parece que não combinam na mesma frase. Mas é claro, ele está falando dessa morte física, desse aspecto de corpo, mas também de uma morte para o mundo, uma morte, mortos nos delitos e pecados, e de repente nós temos vida. Então é interessante porque Paulo fala mortos, refere-se à morte, lá em Efésios capítulo 2, para aqueles que estão em pecado, ou seja, eles não têm vida, então não vivenciam e não experienciam aquilo que Deus traz para nós. O autor que você citou aí, que eu não percebi o nome, ele vai trazer como a morte como uma passagem, né? Um rito de passagem para uma dimensão maior e uma dimensão melhor. E ele provavelmente está falando de morte física. É isso mesmo, Érica? Isso mesmo. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo, em Romanos também,
Eu não estou lembrada o capítulo, mas ele fala que as coisas dessa era presente não podem ser comparadas com as coisas que nós haveremos de vivenciar na eternidade. É nesse sentido que nós precisamos ater a nossa esperança, porque nós não esperamos só nessa vida. Né? O que nós estamos vivendo, o pastor acabou de falar aqui sobre os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós temos, inclusive, de praticar a palavra. Ele citou o amor. Né? O John Stott diz que uma das dificuldades de nós praticarmos a palavra, por exemplo, o amor, ele diz que o diabo, uma das artimanhas do diabo é esvaziar as palavras do seu sentido original, e aí amor vira um conceito tão amplo e tão difuso e tão pessoal e tão íntimo que não tem como, parece, você praticar aquilo, porque cada um tem um conceito sobre amor. Mas quanto à esperança da vida eterna, é aquilo que o próprio autor aí disse, esse rito de passagem é para algo maior, para algo melhor. Portanto, nós não vivemos focado nessa vida. Estamos aqui passando por problemas, enfrentamos dificuldades para vivenciar a palavra de Deus na prática. Isso é um processo de santificação, todos os dias lutando com a ajuda do Espírito Santo, mas o nosso alvo é a eternidade. Então é nela que nós precisamos colocar a nossa esperança. E se eu puder retroceder um pouquinho, Eric, aqui sobre receber a palavra de Deus, é pela palavra de Deus que nós recebemos as informações do que nós viveremos na eternidade. Então é por isso que nós precisamos da palavra, porque a minha esperança, ela é acionada ou ela é, vamos dizer, impulsionada através das informações que eu vou recebendo. É aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem comentarista que diz o seguinte, daquilo que você se encher, te dominará. Então nós precisamos nos encher da palavra do Senhor para termos a nossa mente conectada com aquilo que Deus preparou para nós, para a eternidade, e depositar ali a nossa esperança, ou seja, a nossa fé, a nossa expectativa. Aí a senhora tocou num ponto, assim, essencial, pastor José Batista e missionária Lucivânia. Temos a tendência, e quando eu falo temos, eu estou falando aqui, claro, de um modo geral, sim, da pessoa humana, no contexto cristão mesmo. Nem falo secularmente, porque isso é, no mundo secular, isso talvez seja a regra, mas dentro do contexto cristão, temos uma tendência, não de todos, de pensar na vida eterna dentro de uma percepção fenomenológica, sim, dos sentidos, da percepção. E aí a gente tenta entender a vida eterna através do que nós sabemos, através dos nossos sentidos, que é um erro. Sim, sim. A vida eterna não tem como comparar com nada que conhecemos, sim, ou sentimos ou pensamos. Isso mesmo. A vida eterna é a vida em Cristo. Se vivemos em Cristo, nós já estamos vivendo a vida eterna, com a esperança de passar a eternidade junto com Ele. E essa eternidade junto com Ele, um corpo incorruptível. Ou seja, serão outras percepções, sim, outras sensações, além do que também tem gente que pensa que a vida eterna, mesmo com um corpo incorruptível, poderia levar ao tédio, porque a gente faria as mesmas, sim, coisas sempre. Só que existe um ponto importante que não podemos pensar na vida eterna como algo meramente uma amplitude temporal dentro do tempo, né? E aí eu já quero até te perguntar ao senhor, pastor José Batista, essa dimensão futura, né? Ou seja, nós vivemos aqui dentro do tempo, pressupõe-se que a vida eterna é fora do tempo, porque até mesmo a palavra eterna se torna uma problemática fora do tempo. Nesse ponto 3.2 da revista, a dimensão futura da vida eterna, como entender isso? Então, é muito importante destacar que quando o cristão fala em vida eterna, fala na eternidade, mais especificamente na eternidade, não é algo apenas imaginário. Como nós já falamos, a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá a certeza de que a vida eterna, a eternidade, mais especificamente a eternidade, é algo real, é algo certo, porque nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz, eu conheci um homem que foi arrebatado até o terceiro céu.
e viu coisas extraordinárias. Ora, nossa fé está fundamentada na palavra de Deus, e ouvimos um relato desse, de que o apóstolo Paulo diz ter conhecido um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e que viu coisas extraordinárias. Então nós cremos que isso é uma realidade. E aí nós poderíamos entrar, que não é o momento, também na escatologia, e vemos no livro de Apocalipse, ali todo um relato de algo que não é tão somente terreno, quando João ele tem a revelação de algo realmente que não é desse mundo, é algo realmente da dimensão espiritual de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus fala da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é real. E também, quando tiver oportunidade, posso falar também que eu conheço um homem que foi arrebatado também ao céu e viu coisas extraordinárias. O senhor? Bem, eu sei que o senhor teve, eu ia até comentar que o senhor teve uma experiência e a gente espera ouvi-lo um dia. Sim, eu poderei falar, mas é algo extraordinário, são experiências, assim como o apóstolo Paulo relata essa experiência, então eu posso relatar sim uma experiência nesse sentido, porque é uma experiência que tem base, fundamento na palavra de Deus, mas posso adiantar que realmente é algo extraordinário. A eternidade é algo extraordinário. Quero deixar só como diz, uma palhazinha. Só palha para atiçar a curiosidade. O que mais me impressionou no reino, na glória de Deus, foi como Deus é adorado. Como ele é adorado por milhares e milhares, miríades de anjos. E ali eles estão constantemente curvados, glorificando e adorando a Deus, louvando o nome de Deus. Por isso que o louvor é tão importante, porque lá nós continuaremos louvando ao Senhor. Quem não gosta de hino, de música que eu falo dentro do contexto cristão, tá... Porque no céu vamos, né? Muito Mas é louvor. claro, não podemos levar as percepções, como eu disse, deste mundo para lá. Missionária Lucivânia, dentro desse contexto do pastor José Batista, em menor ou maior intensidade, o cristão pode ter experiências já dessa experimentação, desse um pouquinho do que é essa vida eterna? Pode. Já pode viver, nós já vivemos, já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, já temos a vida eterna, né? Quando a gente vai para Apocalipse, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, então são tempos verbais que são assim, fora de lógica para a nossa mente humana, mas assim, aquilo que Deus prometeu fazer pode estar escrito num tempo passado, ou melhor, no tempo futuro, como se já houvesse acontecido, porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Então, sim, nós já podemos experimentar. E é algo importante, porque pastor José Batista falando aqui sobre a vida eterna, nós precisamos lembrar que a coisa mais importante no céu é a presença de Deus. É a presença de Deus. E nós estamos aqui já treinando, ou pelo menos deveríamos, né, pastor José Batista, treinando a nossa mente para estarmos com Deus. Quando eu falo treinar a mente, eu estou falando de meditação, eu estou falando de leitura bíblica, eu estou falando de colocar o coração, de ser motivo de oração, Senhor, saudade do céu, como nós cantávamos antigamente, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque nós vivemos num mundo tão materialista, tão secularizado, que parece-me que de vez em quando nós estamos tão envolvidos nesse mundo que nos esquecemos que nós somos seres criados para estar na glória com Cristo, né? E viver uma dimensão espiritual muito maior e melhor, aquilo que o livro de Apocalipse diz, ali não haverá choro, não haverá luto, né? Nós temos o hino da harpa lindo, que fala sobre isso, que o Senhor enxugará os nossos olhos, toda lágrima, todo sofrimento. Então, assim, a nossa esperança deve ser essa, de hoje já desfrutarmos aqui numa plenitude menor, mas de estarmos com Cristo. Então, se nós olharmos aqui, você falou de música, pastor José Batista também falou de música, mas se nós olharmos ali para o capítulo 4, capítulo 5 do Apocalipse, nós vemos o céu como festa, né? João diz que viu, tinha um arco-íris, e todos os anjos cantavam e passavam ali todo, ele tem toda uma dinâmica. Né? Isso.
todo um dinamismo. Eis aí o Cordeiro que foi morto, que reviveu. Pensem, todo esse esplendor, toda essa glória, servindo a um Deus que do trono dele vai um rio limpo, límpido, as árvores que darão fruto nas estações próprias. Tem coisas magníficas. Então o céu é dinâmico, o céu é maravilhoso. Nós precisamos cuidar para nós não colocarmos a nossa mente em demasiado nas coisas desse mundo e nos esquecermos daquilo que verdadeiramente é a nossa esperança, que é o de estar eternamente com Cristo, de viver a vida eterna na plenitude dela. Amém. Pastor José Batista, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte, na hora ali, quase perto da sua ascensão, ele vai dizer que para onde ele estava indo, os discípulos não poderiam ir, mas ele deixou uma mensagem também para nós, dizendo que ele estava indo preparar um lugar para cada um de nós. Destrincha esse enigma para a gente. Então, vou preparar-vos lugar. Ou seja, a partir do momento que ele subiu ao céu, isso se concretizou porque ele já está sentado em seu trono de glória, né? Nós sabemos que ele está à direita do Pai, e ele já preparou porque o seu sacrifício foi aceito por Deus o Pai, ele já adentrou a presença do Pai, tendo feito o sacrifício que para ele estava já, digamos assim, programado fazer, ou seja, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai havia determinado. Então, nesse ato, ao subir ao céu, eu acredito que ali ele estava concretizando essa preparação, consumando tudo aquilo que Deus havia preparado para nós. De forma que eu acredito que ele agora está esperando aqueles que um dia creram nele, que o receberam. Vai ser nosso anfitrião. Sim, sim, e assim sucederá. Ele buscará, arrebatará a sua igreja e adentrará a glória com grandes festividades, que aí, como disse também, né, já faz parte de um estudo escatológico, serão períodos de muitas comemorações, digamos assim, maravilhas, festividades celestiais. Amém. Interessante que a correria dessa vida nos faz sempre ficar muito preocupado com as coisas dessa vida, casa, filho, dinheiro, carro, transporte, escola, principalmente moradia, talvez seja uma das coisas que mais preocupa o brasileiro hoje. Missionária Lucivânia, aqui talvez muitas pessoas não tenham a sua casa própria, mas lá no céu não precisa se preocupar, porque a morada está preparada. Está preparada, a morada está preparada. É interessante que ele introduz esse assunto, introduz não, porque antes eu já tinha falado de casa lá no capítulo 2, mas no capítulo 14, né, e ele vai introduzir esse assunto, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quando Jesus começa a falar sobre isso, é para consolar Sim. os discípulos que estavam entristecidos por causa da prévia que ele já estava trazendo ali Sim. sobre a morte dele. Então eles foram ficando abatidos, cabisbaixos, e de repente Jesus, ali no capítulo 14, depois de lavar os pés deles, começa a dizer, olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muita morada, se não for assim eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí ele começa a trazer para eles e suscitar neles essa esperança. E sim, Eric, nós estamos vivendo um tempo que nós nos preocupamos tanto com coisas dessa vida, e elas são legítimas. Por si só não são pecaminosas. É legítimo alguém ter o seu lar próprio, ter sua casa própria, é legítimo. Mas precisamos lembrar que melhor do que termos uma casa aqui é termos a garantia do nosso lar celestial. Então, talvez retomar um pouco mais essa viva esperança, esse capítulo, ou esse tópico 3 aqui vai falar basicamente sobre esperança. Esperança é algo essencial para o nosso bem-estar nessa terra. E que tem prazo de validade. Tem prazo de validade, ou seja, vai se cumprir, vai acontecer. Então, a esperança é algo essencial. Eu lendo isso aqui, e eu me lembrei, assim, num protocolo de depressão, por exemplo, é esperança. O que essa pessoa pensa do futuro?
Aonde está a esperança Sim. dela? O que ela sonha? O que ela deseja? Onde ela repousa. Onde ela repousa. Isso mesmo. Esse é o ponto, assim, talvez crucial para entendermos como essa pessoa enxerga o futuro. E aqui, numa dimensão talvez bem maior, nós olharmos para nós como Igreja de Jesus Cristo, o que nós estamos desejando, aonde nós estamos investindo, o que nós estamos querendo, né? O quão o mundo tem nos ludibriado, às vezes até o ativismo tem Sim. nos ocupado, de tal forma que nós não pensamos mais nessa gloriosa e viva esperança, que é estar com Cristo. Aqui é estar onde Jesus está, andar com Cristo. Né? Eu li uma frase de um comentarista muito antigo aí, mas eu não me lembro o nome dele, mas eu achei bem interessante. Ele dizia assim: no Éden havia a possibilidade de pecar. Na nossa era não existe a possibilidade de não pecar. Inverteu. Mas na era vindoura, o pecado já não estará mais conosco. Portanto, nós estaremos eternamente com aquele que é santo, santo, Aleluia. santo. E o pecado já não tem nenhum poder, nenhum domínio sobre nós. Ou seja, não teremos mais a Aleluia. presença do pecado. Amém. Então, essa deve ser a nossa viva esperança. A esperança de todos nós, a esperança daquele que crê, é um dia alcançar. E quando ele alcança, já não espera mais, mas vive. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 3 minutos para cada um, vou começar com a missionária Lucivânia para considerações finais, depois o pastor José Batista. Antes eu só quero dizer para você ainda que não está nos seguindo, siga, nos ajude também, nos apoie, vamos colocar aqui um QR Code, se você puder ajudar nessa obra missionária com doações, esse podcast, todo o curso, toda a monetização desse podcast é revertida em prol da obra, em prol da obra missionária. Se você sentir no seu coração a vontade de doar, é só entrar no QR Code, fazer a sua doação. E eu quero também deixar uma palavra aqui que, sim, Deus ele é alcançável. Talvez você que está nos assistindo pense ou tenha dúvidas a respeito de Deus. Deixa eu te dizer, se existe dúvida dentro de você, é porque Deus já começou a se revelar. Do contrário, você não teria dúvida nenhuma, você não teria nem mesmo qualquer ponto de cogitação sobre Deus, mas se existe, e deixa eu te dizer, Deus gosta de pessoas que questionam. Então questiona, pede para Deus a revelação que Ele vai se revelar a você. Deus te promete a vida eterna, a crença na vida eterna é razoável, é racional, é justificada. Então creia, porque você tem sim, você tem razão e você tem justificação naquilo que você crê. Eu quero agora passar a missionária Lucivânia, alguns minutos, 13 minutos para considerações finais, depois o pastor José Batista já pode fazer as suas considerações finais. Amém. Quero agradecer, Eric, pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa noitinha aqui, início de noite, e lembrar os nossos ouvintes que vida eterna é um conceito essencial da fé cristã. É algo que aliás, um conceito não, uma doutrina essencial da fé cristã. Algo que Jesus prometeu e que é verdadeira, é verdade. O Eric até disse aqui que é lógico, é razoável, inclusive que nós tenhamos dúvidas. Não é um conceito fácil de compreender, né? Já dizia Aristóteles que o nosso conhecimento está sempre dentro do tempo, do espaço e da história, por isso é difícil, às vezes, até mesmo explicar, mas lembre, a palavra do Senhor fala sobre isso e a palavra do Senhor é a verdade. Portanto, eu convido vocês a se apropriarem da palavra do Senhor, buscarem as respostas naquilo que a Bíblia diz, porque a palavra é a verdade, a praticar essa verdade e a amar essa verdade. Amém? Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo possa trabalhar cada dia mais no coração de vocês. Amém. Pastor José Batista. Bem, eu quero deixar uma palavra para aquele ouvinte que tem tido uma expectativa horrível. Como será o final da sua vida? A sua expectativa tem sido uma expectativa horrível. Quero dizer a você que é possível mudar essa expectativa. É possível de que forma? É possível olhar para o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e reconhecer que Ele veio a essa terra, tornou-se homem, por amor a nós, por amor àqueles que estejam vivendo na escravidão do pecado,
e que não têm uma boa expectativa para o seu final de vida. Então, você pode mudar a trajetória da sua vida, dessa expectativa, reconhecendo o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, morreu por nós, derramou seu sangue, foi ferido, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele é poderoso para salvar a todos aqueles que nele crê. Fazendo isso, eu posso te garantir, com toda certeza, que a tua vida será mudada, será transformada. Você passará a ser uma nova criatura e passará a ter também a vida eterna. Então, faça isso. Amém. Obrigado, pastor José Batista. Obrigado, missionária Lucivânia. Essa foi a nossa última lição da revista, O Filho de Deus e a Vida Eterna. A próxima revista será essa aqui, não sei se aqui é melhor, será? Só pegar a capinha. Essa aqui é a próxima revista, está um pouco escuro, e é porque essa aqui é a grande, ó. Mas obrigado, família Fé no Cast. Este foi o primeiro episódio comentando a revista Betel. Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado por essa... Pela sua participação também. Participe no chat, mande perguntas e prometo que nós vamos comentar todas as lições da próxima revista. Que Deus possa te abençoar e contamos com você. Obrigado.